Ufa, finalmente João Fonseca se inscreveu no primeiro torneio ATP após o US Open. Não, senhoras e senhores, o João Fonseca não entrará em férias, calma. João Fonseca está inscrito no seu próximo torneio, valendo pontos para ATP, né? Ele já estava inscrito aí na Copa Davis. Inscrito não, né? Convocado na Copa Davis e para a Laver Cup também. E hoje saiu a notícia que o João se inscreveu no próximo torneio e a gente vai trazer já todos os detalhes de qual é esse torneio e quais são as expectativas também para o João Fonseca após essa derrota na segunda rodada do US Open. E no vídeo de hoje também vamos falar sobre Luiz Guto Miguel, o Gutão, que deu outro show. Gutão numa evolução assustadora. Vou pedir desculpas a vocês pela minha voz aqui meio anasalada, estou muito gripado, mas estou aqui produzindo conteúdo para vocês. Aliás, se você tem empatia contra esse pobre cidadão que está aqui trabalhando doente, se inscreva no canal, né? Se você pelo menos tem esse pouquinho de empatia comigo, me ajuda aí que eu tô gripadaço aqui, mas tô gravando conteúdo para vocês, é isso que importa. Então vamos lá, vamos falar sobre o Master de Xangai, que é onde o João se inscreveu. A gente tinha feito um vídeo aqui com uma agenda sugerida para o João Fonseca, e dessa agenda que a gente sugeriu, estava o ATP Masters 1000 de Xangai, de 1º a 12 de outubro, então vai ser jogado aí no piso duro, outdoor, e é um Masters 1000 muito especial, né? A gente vai ter, além do Masters de Xangai, ainda o Masters de Paris aí para ser jogado pelo João, e o João finalmente se inscreveu nesse Masters. Então, pra gente relembrar, o João que está na Davis Cup, né, vai representar o Brasil na Davis Cup de 12 a 14 de setembro, daqui a 10 dias, inicia ali o confronto contra a Grécia pela Davis Cup. Em seguida, de 19 a 21 de setembro, ele vai para a Laver Cup, que é aquele torneio exibição, né, do Roger Federer e tudo mais, um torneio, ambos os torneios não valem pontos para ATP, e o João já se inscreveu no seu primeiro torneio, que é o Masters de Xangai. No intervalo de Laver Cup e o Master de Xangai, a gente vai ter dois ATPs 500, que é o de Tóquio e de Beijing. Mas o João, por enquanto, não se inscreveu nesses ATPs. Tóquio e Beijing, ambos começam ali entre 24 e 25 de setembro e vai até o dia 1º, dia 30. Então o João se inscreveu no evento que começa no dia 1º, então em teoria ele vai ter aí uns 10 dias de parada entre a Laver Cup e o Master de Xangai. Em seguida, em outubro, a gente tem ali o ATP 250 Nordic Open, né? A gente tem 3 ATP 250 que vai de 13 a 19 de outubro. Logo em seguida, esse Master de Xangai, que pode ser também uma opção para o João se inscrever. A gente tem no Cazaquistão, na Suécia e na Bélgica. E em seguida, a gente vai ter ali o ATP 500 de Viena, de Basel, ou seja, na Áustria, na Suíça. Aí sim iríamos para o Rolex Paris, ATP 1000 de Paris, na França. Então, por enquanto, o João está confirmado no ATP Master de Xangai, que, aliás, é um torneio muito querido pelos jogadores, né? Foi eleito pelos próprios jogadores como o melhor torneio Masters 1000. Ele é um torneio aí, Masters 1000 de 2009 a 2013, e ele foi eleito o Masters 1000 do ano pelos próprios jogadores da ATP. É o único disputado na Ásia, ou seja, fora da América do Norte e da Europa. Então é o evento de tênis masculino de maior prestígio na Ásia, e tem um grande impacto no tênis chinês, né? O sucesso desse evento, desde que ele sediou a Tennis Masters Cup, que hoje é o Finals da ATP. Então o Xangai sediou lá em 2002, então isso ajudou a impulsionar muito o crescimento do tênis na China. E temos o rei de Xangai, que é Novak Djokovic. Será que ele vai jogar esse ano? Pode ser, hein? Novak Djokovic é o jogador mais bem sucedido na história do torneio, com 4 títulos de simples, 2012, 2013, 2015 e 2018. O Masters de Xangai, que tem como atual campeão, um cara aqui que tem gente que já não aguenta mais ver esse cara ganhando de todo mundo. Jannik Sinner é o atual campeão do Masters de Xangai. 2023, Hurkacz. 2019, Medvedev. 2018, Djokovic. 2017, Roger Federer. Então tá aí o Masters de Xangai. Pelo menos o João tá inscrito, vamos ver como é que ele vai se sair agora na Davis Cup, na Laver Cup, a gente fazer esse aquecimento aí pro ATP 1000 de Xangai. E agora temos que falar dessa joia do tênis brasileiro, Luiz Guto Miguel, atual número 19 no ranking TF Juniors. Hoje não tomou conhecimento algum do seu adversário, que foi o Simon Caldwell. O Gutão meteu 6-4, 6-2...
um tênis, assim, completo, na minha opinião. Eu vi o jogo todo e acho que muitas pessoas que viram o Gutão pela primeira vez ficaram muito surpreendidas com o nível de tênis, né? O Gutão vem melhorando seu saque, como a gente falou no vídeo de ontem, e a troca de bolas dele muito consciente, uma esquerda muito boa, uma esquerda rápida, né, forte, agressiva, e uma direitaça, né? Eu vi até gente falando que o estilo de jogo lembra o estilo de grandes tenistas, que eu não vou citar nome para não zicar, mas o Gutão tá jogando demais e ele está nas oitavas de final do US Open, onde ele vai enfrentar o Jack Kennedy, número 10 do mundo no ranking júnior. E o Jack Kennedy é mais um daqueles norte-americanos. Que geração de tênis dos Estados Unidos, hein? Meu Deus do céu. Ele tem 17 anos, né? Já foi número 5 do mundo júnior, então é um páreo duríssimo. E olha só a lista de títulos desse cara. 2023 ele conquistou 3 títulos júniores, 2 J60 e 1 J100. 2024, 4 títulos júnior, 2 J200 e 2 J300. E 2025 já conquistou mais um J300. Esse é cracaço, o Jack Kennedy, um ano mais velho que o Gutão. Então, um páreo duríssimo pro Gutão, o jogo que vai ser amanhã, né, dia 3 de setembro, ainda sem hora definida, mas com certeza o jogo é amanhã. Então, vamos lá trazer a nossa torcida para que o Gutão conquiste essa grande vitória. O Gutão que tá jogando demais. Não importa se é saibro, se é grama, se é piso duro. Ele hoje fez jogadas onde ele voleou muito bem, né? Então subindo a rede com muita qualidade, dando lobby. Olha, eu fiquei muito impressionado com o nível de tênis do Gutão e tenho certeza que em breve ele vai estar disputando torneios nível ATP. A gente vai estar podendo fazer mais pré-jogo e pós-jogo do Gutão com toda certeza. Então, tá feito o convite aí para quem ainda não viu o Gutão jogar. Coloca ali na Disney Plus amanhã, vê o horário do jogo do Gutão, que vale a pena demais. O moleque é craque e tá evoluindo rapidamente, isso que é o mais importante, certo? Então, um vídeo de hoje trazendo boas notícias a vocês, né? A questão do João Fonseca, a questão do Gutão, e eu quero mandar um abraço especial pro nosso clube de membros. Eu vou dar uma moral pro nosso clube de membros, ó. Eu vou falar nome por nome, a gente tem 11 membros no canal. Se você quiser fazer parte do clube de membros, o valor é simbólico, é um valor baixinho. A gente tem o grupo no WhatsApp, onde a gente conversa todos os dias, a gente passa conteúdo exclusivo, eu tô lá, o meu sócio Renato também, a gente debate sobre tênis diariamente ali. O grupo tá ficando muito legal, né? Tem ali umas 12, 13 pessoas. 13, né, com os membros e mais eu e Renato, então é um grupo tranquilo, não vai ser mensagem o dia inteiro, e é uma das vantagens de você ser membro aí, né, do canal, além de você ajudar o nosso trabalho aqui. Então, um abraço especial para Ronaldo Spranger, Manuel Amorim, Renato Rios, André Verdiano, Hugo Cavalcante, o IT_Cabu, que é o Thiago, o Vitor Nascimento, meu querido Bé, a Bruna Ellen Ferraz, Gustavo Ferreira, Paulo Pestana e Márcio Rodrigues Mengue. Esses são os membros do canal do Auge das Costas. E aí? Gostaram da moral aí? O mínimo que eu tenho que pedir pra vocês é deixar um comentário. Ô, Bé, comenta aí no nosso vídeo, Bé. Deixa um comentário aí, deixa o like e um hype, que com certeza vai ajudar demais a gente aqui. E claro, a sua inscrição, que é sempre muito bem-vinda. Grande abraço a todos, mais uma vez, desculpa pela minha voz. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.